E saiu o rebaixamento da nota de avaliação do Brasil pela Standard Poor's. Isso pegou um pouco de surpresa até o governo, que vinha negociando com a possibilidade de as agências adiarem essa decisão, já que o governo ainda está fazendo todo um esforço para tentar viabilizar a aprovação da reforma da Previdência. Saindo a reforma da Previdência, o governo teria condições de estabelecer perspectivas melhores em relação à evolução das contas públicas. Agora, o fato é que esse impasse estava pegando muito mal, criou um certo desânimo em relação a essa possibilidade de um ajuste mais sério das finanças públicas, e o governo agiu muito mal ao colocar em discussão a possibilidade de uma alteração da regra de ouro. Ao fazer isso, mesmo tendo negado depois, dizendo que era uma preocupação mais para frente com o futuro governo, ele acabou demonstrando toda a preocupação efetiva com relação à possibilidade ou não de se fazer alguma coisa de mais sério para ajustar as finanças públicas. Se não sair a reforma, o governo vai ter de recorrer a outros instrumentos para reduzir mais as despesas. Dá para fazer ainda muita coisa, não que se vá garantir uma situação efetivamente melhor para o próximo governo. Ele já vai começar, se não sair a reforma agora, tendo esse desafio pela frente, porque tem PEC dos gastos, que limita o aumento das despesas, então tem de segurar, sim, as despesas da Previdência, que cresce muito acima da inflação e de outros gastos do governo, inclusive gastos obrigatórios. Tem essa questão da regra de ouro, que para ser cumprida, o governo tem de ter condições de bancar todas as despesas do orçamento sem a necessidade ou sem poder emitir dívida para isso. Então, é um quadro bastante complicado que fazia com que o mercado já trabalhasse com essa possibilidade de algum rebaixamento. Aliás, as agências já vinham alertando em relação a isso desde o ano passado. Só que o governo achava que podia contar com um tempinho a mais. Veio o rebaixamento, a gente não está vendo uma reação mais extrema de mercado financeiro, o mercado até assimilou bem essa ideia. Claro que pode haver alguma consequência, empresas brasileiras podem ter de pagar mais caro para captar recursos do exterior, mercado futuro de juros pode ter uma certa reação. Há uma dúvida maior agora quanto à possibilidade ou não de o Banco Central promover mais uma redução da taxa básica de juros na reunião do Copom agora do mês de fevereiro. Se contava muito com isso, dada a inflação baixa do ano passado. Mas agora fica mais essa incerteza, porque sempre que há um rebaixamento, há a possibilidade de alguma instabilidade maior de mercado financeiro, sendo que nós estamos num ano de eleições, que normalmente já produz aí alguma instabilidade, e se ficar para o próximo governo a responsabilidade de tentar colocar a casa em ordem no que se refere ao ajuste das finanças, haverá uma expectativa muito maior em relação ao resultado das urnas, em relação às eleições deste ano. Portanto, agora é assimilar. Pode ser uma chance, talvez, até de o governo conseguir maior mobilização política para a aprovação da reforma. Quem sabe agora os políticos entendem com maior clareza a necessidade de agirem pensando nas perspectivas do país e não apenas nos próprios interesses, no que podem garantir em troca se votarem a favor do governo ou mesmo pelo temor de uma reação da sociedade contrária a alguma coisa que mexa nas condições da aposentadoria. Esse é um grande problema. Os aposentados não são responsáveis pelo rombo das finanças públicas, mas a Previdência tem um esquema de aumento das despesas que vai acabar criando uma situação muito difícil de ser administrada. Então, é preciso tomar uma atitude antecipadamente para que não se chegue a uma encruzilhada. Agora, paralelamente, temos de cobrar, sim, que o governo seja mais coerente, que ele corte na carne, que ele acabe com privilégios, que ele faça com que essas mudanças atinjam todos os segmentos, não é só o trabalhador do setor privado, não. Tem que cortar privilégios dos trabalhadores ligados ao judiciário, legislativo, os políticos, enfim. Talvez seja a hora da mudança, e uma mudança depois desse recado aí meio ruim dado pela Standard Poor's.